velocidade, estabilidade e conectividade pra você. E tu tá esperando o quê? Vem ser Unidasnet. Unimos você ao futuro. Fim de ano premiado. O Mercadinho Ideal repete o sucesso e promove o fim de ano premiado. Agradecendo sempre a você, cliente, com diversos prêmios. 1 ano de internet grátis. 1 ano de Vale Gás. 6 vale compras de R$200. Um tanquinho semiautomático. Um fogão de 4 bocas. Uma bicicleta. 5 sanduicheiras. Um forno micro-ondas. Nas compras a partir de R$50 você concorre. Aceitamos cartões. Venha conferir nossas ofertas e promoções na Avenida Brasil, Juripiranga, Paraíba. Informações 3289-1012. Mercadinho Ideal. Suas compras com economia. Organização Paulo Roberto. 10h12. Você está ouvindo RCI FM. Eu adoro! Mercadinho Barbosa. O melhor lugar de comprar enlatados, frios, cereais, frutas, verduras e carnes sempre fresquinhas e conservadas. Mercadinho Barbosa. O peso pesado da economia. Avenida Nossa Senhora das Graças, em Ibiranga. Fone 3289-1101. Organização Paulo e Carlos Barbosa. Maurício Motos oferece o maior estoque de peças da região. Peças originais e serviços para atualizar a sua moto. E atenção, com exclusividade e preços especiais para lojistas. Aproveite! Corra hoje mesmo para Maurício Motos, Rua Antônio Gomes Coutinho 330. Fone fax 3289-1330. JS Produções, a única na cidade revelando com alta qualidade e na hora traz uma grande novidade para os seus clientes e amigos. JF Estúdio Fotográfico, fotografias para todos os tipos de eventos e ocasiões, além de um completo sortimento em materiais sublimáticos personalizados, como camisas, canecas, fotos em cerâmicas, chaveiros, sandálias, entre outros. Aproveite as nossas promoções, visite-nos e comprove o que estamos anunciando. Aproveite nossa super promoção de books. JF Estúdio Fotográfico, a novidade que faltava. Avenida Brasil Mini Shopping 170 Centro Juripiranga. Fones 8784-5947 e 8794-8992. Cobertura das eleições é aqui, na RCI FM. São exatamente 10h14 aqui na nossa 98. E a gente continua, né, com aquela cobertura completa das eleições de 2020. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com Gleidson Gomes, né? Ele que disputou aí as eleições deste ano. E ele vem aqui à rádio agradecer aí os votos obtidos aqui na RCI FM. Daqui a pouquinho, na 98. Show da Manhã. Neste final de ano, o Mercadinho São Miguel estará sorteando 3 cestas natalinas. Nas compras de qualquer valor, você estará recebendo um cupom para o sorteio no dia 31 de dezembro. E todos os clientes estarão ganhando um brinde. Mercadinho São Miguel, o preferido da dona de casa. Rua Arcino Saraiva da Silva. Organização Otaviana e Renata. Centecel, o ponto certo do celular. Fazemos conserto de celulares e desbloqueios em geral. Tudo em acessórios para celular e videogames, pendrive e cartões de memória. Crédito da Oi a partir de R$8. Aplicamos películas a partir de R$10. Centecel, o ponto certo do celular. Rua Centro Cívico, ao lado da praça. Organização Nenê e Família. Você acabou de ouvir Apoios Culturais. Promovendo a comunicação local. CYL 836, 98.5 MHz.
Rádio RCI-FM, uma emissora da Associação Rádio Comunitária Ibiranga, falando de Pernambuco. Uma rádio do jeito que você gosta. 98,5. Você está ouvindo Show da Manhã. Você está ouvindo Show da Manhã com DJ Adilson. Com DJ Adilson. Cobertura das eleições é aqui na RCI FM. São exatamente 10 horas e 17 minutos aqui na nossa 98. Já voltamos. E já voltamos para falar ainda, né, das eleições 2020. Uma super e total cobertura, né, da nossa RCI FM. Desde a pré-campanha, durante a campanha, né? O dia do voto e também após o resultado das eleições, né? Já passaram por aqui Thalita de Doda, né? Lá de Camutanga ontem, participou aqui do programa, agradecendo aí os votos obtidos, né? Lá na cidade de Camutanga, né? Onde ela foi eleita. Já passaram por aqui, quem mais? Você lembra, Arthur Marinho? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia aí mais uma vez, participando mais um dia aqui com você, Adilson. E quem tá acompanhando aí, tá escutando, né? Todo dia de entrevista eu participando por aqui, quase todos os dias, na verdade. E também participei da transmissão junto com a equipe da RCI, pela primeira vez estreando. E dando essa força aqui, né, nas entrevistas. Várias pessoas já vieram, como você falou. Ontem teve a Thalita, teve a Manuela também, o Cabrito. E outras pessoas virão, né? E hoje tem o Gleidson Gomes aqui que está presente já aqui nos estúdios. Ok, ele já está por aqui nos estúdios da nossa 98, o Gleidson Gomes, que disputou aí as eleições desse ano, né, 2020. Seja bem-vindo aqui à nossa RCI FM. Gleidson, bom dia. Bom dia, Adilson. Bom dia, Arthur. Bom dia ao ouvinte da RCI FM. Que felicidade voltar a esta casa, né? Faz um tempo já, né, Gleidson? Diz que o bom filho sempre a casa torna. Faz um tempo já. A RCI foi minha porta de entrada para a comunicação aqui em Juripiranga. Isso lá no finalzinho da década de 90, início dos anos 2000. E através da Rádio Comunitária Ibiranga, RCI FM, hoje me tornei conhecido não só em Juripiranga e Ibiranga, mas em toda a nossa região, em muitas cidades do estado da Paraíba e de Pernambuco. E graças a Deus e aos meninos aqui que naquela oportunidade acreditaram em mim e me deram esta chance, essa oportunidade, hoje eu tenho este nome a zelar, Adilson. Mas aí eu quero abraçar especialmente a você que está em casa nos ouvindo, que está acompanhando hoje o programa Show da Manhã com Adilson, com o Arthur. Muito obrigado aí pelo carinho e pela audiência de vocês. Ô Gleidson, para começo de conversa, você disputou aí as eleições, né, pelo Cidadania, foi isso? Isso, Cidadania, partido novo, um partido que não é novo a cenário nacional, mas aqui na Paraíba e principalmente em Juripiranga, é um partido novo que está engatilhando, mas que já obteve várias vitórias em muitas das cidades da Paraíba. Infelizmente aqui em Juripiranga não conseguimos o êxito na proporcional, na majoritária, mas na proporcional teve a eleição de 4 vereadores do Partido Cidadania, o que é um avanço muito grande para um partido que estreia na política da nossa cidade e em muitas cidades de todo o estado da Paraíba e Pernambuco, Adilson. Ok, Gleidson, em relação aí à campanha, né, que teve aí nessas eleições, perante aí a pandemia, que avaliação você faz aí? Eu acho que prejudicou algo, né, para você conquistar mais votos perante a pandemia ou não? Não. A política, ela é uma questão muito dinâmica, é coisa de momento. A pandemia, ela atrapalhou muito ao desenvolver dos projetos políticos. Mas a conquista do voto, eu acredito que não, porque as redes sociais hoje ela tem um alcance muito grande, e você sabe muito bem disso. E o que atrapalhou a captação de mais votos não foi a pandemia, não foi o nome do candidato, não foi a minha pessoa, e sim a captação de recursos para o investimento na campanha política. Se você analisar hoje os 9 vereadores que foram eleitos e você traçar o perfil dos 9,
você vai ver que foi uma eleição extremamente cara financeiramente. E se você olhar o perfil dos candidatos que não obtiveram a sua eleição, você vai ter ainda mais essa certeza do valor que teve um voto no município de Juripiranga. Eu fiquei feliz aqui em Itambé porque teve um vereador que foi candidato pelo Partido dos Trabalhadores, conseguiu a sua eleição. E a gente... É o Ronaldo. O Ronaldo, né? A gente percebia... Ronaldo Fernandes. Que ele não tinha um poder aquisitivo grande, mas devido à votação de colegas que somaram aos votos dele, ele conseguiu uma eleição. Se você analisar direitinho, ele teve menos voto do que uns 4 ou 5 candidatos que não conseguiram a eleição. É nessa tecla que a gente tem que bater sempre na questão do coeficiente eleitoral. Por que que ainda existe essa questão? São questões que tem que ser discutida, são questões que tem que ser massificada, porque infelizmente ainda existe a questão do coeficiente eleitoral e a disparidade financeira na política. E aconteceu também, né, Gleison, aqui em Juripiranga, com Claudinho também, né, o vereador que foi eleito. Foi eleito com menos voto do que o Heitor, né? O próprio Heitor Alexandre. Claudinho, na verdade, teve 295 votos e o Heitor 321, mas pelo quociente lá do partido, como você falou, ele conseguiu ser eleito. E essa questão aí é um pouquinho, não é muito popular, né? É uma matemática aí. É uma matemática complicada. Eu acho que a partir do momento teve a mini reforma eleitoral que fez com que melhorasse um pouco. Você acha injusta essa matemática? Eu acho injusto, porque nessa mini reforma eleitoral se proibiu a coligação de partidos na proporcional. Foi, esse ano. Quer dizer, não existe mais coligação de partidos para vereador. Prefeito ainda existe. Mas aquela somatória de coligação, vamos coligar com o partido A, o partido B, a somatória vai ajudar os vereadores. Eu disse no início da campanha, eu vou até citar nome, o colega Dil, lá de Serrinha de Baixo, a gente conversava bastante. Éramos adversários políticos, mas não poderíamos misturar as coisas e ser adversário na vida pessoal. A gente era adversário político, mas era amigo, continua sendo amigo. Eu sempre dizia, Dil, você está servindo de escada para eleger vereadores do seu partido. Ele dizia, nada, rapaz, não é assim que funciona não. Eu digo, escreva o que eu estou lhe dizendo. Depois das eleições, aí foi tirada a realidade, né? Depois das eleições. A gente tem a votação, mas serve de escadas para eleger vereadores da nossa bancada. Por que que eu defendo o fim dessa proporcionalidade? Porque eu acredito que quem for mais votado tem que ser eleito. Se são 9 vagas, tem que ser os 9 mais votados. Eu não acredito em uma política onde o povo escolhe e a legenda decide. Então, se for assim, é difícil. Eu acho que a vontade do povo, a escolha do povo, ela tem que ser soberana. E quando se diz respeito à questão de... Você teve 120 votos, satisfeitíssimo. Por quê? Foi uma campanha sem recurso algum, 0 de recurso financeiro. E essa votação que eu tive até me surpreendeu pelo fato de eu não conseguir ir fazer as visitas pontuais. Primeiro, a gente sabe que visitar uma pessoa hoje em campanha eleitoral, você não sai insosso. Dificilmente, quando você chega numa casa para conversar com uma pessoa, você sai de lá sem gastar. É muito difícil isso acontecer. E eu não tinha dinheiro para fazer isso. Ora, simples funcionário público, assalariado, como é que eu ia ter condições financeiras de ir comprar uma eleição? Aí vem a pergunta, e por que você enfrentou? Em 2000, o meu pai, que eu chamo e considero de pai, Tião, foi candidato a vereador sem recurso nenhum e ganhou as eleições. Fez um mandato de 4 anos, tendo uma contribuição muito grande com as pessoas. As pessoas sempre estavam lá e sempre tinham um retorno. Quando foi para sua reeleição em 2004... aí já começaram a profissionalizar a política, porque a política hoje é uma profissão, e cara, uma profissão cara, porque teve gente aí que gastou mais de 100 mil reais para estar onde está hoje, e teve gente que gastou essa quantidade e não conseguiu a eleição, o que complica mais ainda.
mas a política depois de profissionalizada, porque até 2000, se você, em 2000 eram 11 vereadores em Juripiranga. Se você olhar aquele quadro de vereadores de 2000, você vai ver que ali, vocês frequentam muito a Câmara, vocês sabem disso, vocês veem sempre aqueles quadros, vocês vão ver naquelas pessoas ali, pessoas que eram populares na cidade, mas que não tinham aquele poder aquisitivo. Hoje não. Hoje não precisa ser popular na cidade nem ter conhecimento, precisa ter um poder aquisitivo para se comprar uma eleição. E a prova disso você viu, não gosto de citar nomes, mas é primordial que a gente faça isso, a eleição do próprio vereador Gilberto. O vereador Gilberto não mora em Juripiranga, não tem vínculo direto com a cidade, mas com um poder aquisitivo muito grande, e você há de entender que foi grande mesmo, ele conseguiu a segunda maior votação. Quer dizer, é uma situação que a cidade hoje, ela diz, olha, os nossos políticos, eles, infelizmente, depois que passam as eleições, somem, se escondem. E por isso dá para entender por que é que eles fazem isso. Gilberto, ele teve 702 votos. Foi, né, a segunda maior votação. Perdeu apenas para Elton Dinaldinho, que teve 852. Isso. 150 votos a mais. A eleição de Elton dava para eleger 3 vereadores. Se fosse dado a somatória... Se for pegar o último aqui, né? No caso do Claudinho, que é 295. Dá quase 3, né? Dava quase 3 vereadores. Dava 2 e sobrava metade para ajudar o outro. Quer dizer, são eleições que a gente sabe. Lógico, cada cá tem seu grupo, tem o seu trabalho, outros vão mais na parte financeira mesmo, mas... E depois, a população reclama muito do legislativo. Não há um ano que não exista a reclamação do legislativo, mas quando chega as eleições, está lá o legislativo, na sua maioria, reeleita. Aconteceu a reeleição de vários vereadores e outros que não conseguiram se eleger, a exemplo do vereador Ademilson e o vereador Rosil, e os que disputaram a prefeitura, que foi Tiago e Caio, os outros 5 conseguiram a reeleição. Quando, na verdade, no início da campanha, a população começa a dizer, vamos renovar, e essa renovação não existe. E quando existe uma renovação, é com poder aquisitivo financeiro muito grande. Então não é uma renovação, é a mesma coisa disfarçada. Nesse caso, Gleidson, será que dá para entender o que é que você está falando assim? O fato de você não ter eleito, né, nessas eleições, foi o fato de não ter poder aquisitivo, é isso? O principal fator, né? Adilson, ou é um dos principais fatores? Adilson, você analise direitinho. Eu tive 120 votos, sem recurso. Imagine eu com 100 mil reais para chegar ali e fechar acordos com famílias. Eu conheço pessoas que chegou lá em casa, que eu não vou citar nome, mas rapaz, eu tô aperreado, eu tenho 50 famílias que eu fechei a R$1.000. Quer dizer, dessas 50 famílias que fechou a R$1.000, o que é que acontece? Ele tem um voto ali da metade, 25, mas já consegue uma eleição. Isso. Ô Gleidson, agora sim, a gente voltando um pouquinho no tempo aí, né, tem esse fator que é importante, que você falou que é a condição financeira de cada um, que você afirmou que ajuda muito, né? Um dos fatores principais. É o principal. Para você se eleger. E assim, voltando um pouco aí no tempo, né? A gente viu que alguns vereadores começaram a fazer a campanha bem antes do período eleitoral. Bem antecipado, a pré-campanha. Na verdade, não há o que impeça uma pré-campanha. Existe o período da pré-campanha, que é disfarçado da campanha oficial, né? Porque há de respeitar o tempo da campanha oficial. Você pode ir na casa do povo, pode conversar, dizer que é candidato, dizer que quer o apoio, mas não pode chegar lá e dizer, vota em mim. Isso. Aí assim, a gente viu que alguns começaram a fazer antes, né? E alguns que já eram vereadores pretendiam, né? Continuar sendo. E assim, eu percebi que você demorou um pouco a iniciar, na minha opinião, essa questão dessa pré-campanha. Você também concorda com isso, que você demorou um pouquinho a decidir que ia ser vereador, e quando você decidiu que queria ser candidato a vereador? Sim. A gente tinha um programa, que era um programa constitucional do município de Juripiranga, e eu não quis me aproveitar do espaço para
agariar apoios. Eu fui bem ético quando eu disse, olha, eu sou pré-candidato a vereador, mas faço questão de deixar no anonimato enquanto estiver à frente do programa do município. Por quê? Se eu começasse em janeiro deste ano dizer que era candidato a vereador e continuasse no programa do município de Juripiranga, que era o programa Juripiranga Notícias, que é o a todos os dias, com certeza ali começaria uma campanha antecipada. E eu não acho isso justo. Primeiro, temos que ser ético e fazer as coisas certas. Eu acho que na disputa temos que ter igualdades. Se não houve comigo, mas eu pelo menos respeitei nesta parte. E ao dizer que seria candidato a vereador, eu esperei o último prazo da legislação legal, me afastei do programa e só comuniquei que era candidato nas redes sociais. Aí até me perguntaram, mas rapaz, tu com um programa, audiência tão grande, e não usasse o programa para dizer que era candidato, se afastasse, não dissesse o motivo? Logicamente, eu acho que ali era um programa que era financiado, um programa pago pelo município, e ia disparear a disputa. Porque você sabe que a gente tem muitos ouvintes que acompanham no dia a dia, e se naquele momento eu tivesse feito uma pré-campanha dentro do próprio programa, talvez eu tivesse até construído um laço de inimizade dentro do próprio grupo, porque você sabe que onde tem grupo político há ciúmes. Essa questão de antes, né, antes de você se ausentar da emissora, né, para começar a campanha, antes disso, você utilizando o programa para dizer que é candidato, isso já é uma propaganda antecipada, né? Isso. Aí, isso já interfere aí a lei eleitoral que pode ser respondido, né? Logicamente. Tem esses cuidados que as pessoas devem ter, né? As pessoas que trabalham no meio da comunicação. Até porque o período ainda não estava vedado. Eu poderia utilizar o microfone e dizer que estava me afastando porque iria disputar uma eleição, mas assim não fiz. Não geraria, em termos de rádio, nenhum problema eleitoral. Mas, como era um programa que era um programa do município de Juripiranga, um programa da prefeitura de Juripiranga, eu pensei duas vezes, refleti e achei que não seria uma maneira justa e correta de eu me despedir do programa lançando uma candidatura. Eu acho que as redes sociais, as ruas estão aí para que a gente possa fazer a propagação da nossa campanha e não aproveitar de um espaço que era patrocinado pelo próprio município para me promover. E isso eu não fiz. Dentro do programa, o que a gente fazia era promoção do município. Em momento algum, em instância alguma, eu fiz uma promoção pessoal, que eu não acho isso bacana. Eu acho que a promoção pessoal, ela pode até enaltecer o teu nome, mas ela empobrece a tua história. Então, se alguém tem que fazer a promoção, que seja as pessoas que conhecem o seu trabalho, que conhecem a sua pessoa, que conhecem o seu jeito de ser. Não eu. Promoção pessoal, não aceito promoção pessoal. Gleidson, continuando aqui a entrevista, eu falei, né, sobre essa pergunta aí de quando você decidiu, voltando um pouquinho ao tempo, né? E assim, eu comecei a comparar aqui, pensando, né, a sua situação, você demorou um pouquinho para decidir, você falou aqui os motivos, com a situação da majoritária também, que a gente acompanha o cenário político de Juripiranga, na questão do Partido Cidadania 23, né? Teve aquela demora para decidir quem ia ser o candidato a prefeito e a vice, e pareceu um pouco com a sua história também. Você acha que isso aí prejudicou na parte majoritária, os candidatos Caio Neto e Tiago como vice? Essa demora para decidir prejudicou na votação deles, por não ter êxito no final, né? No início, todo mundo já fazia a campanha antecipada mesmo nos cantos da cidade, em todos os lugares, do companheiro Manuel Júnior. E não existia um outro nome. A decisão seria para quem seria o vice. Isso ficou claro.
os 4 cantos da cidade só comentava este nome. Aconteceu do início da pandemia e todos nós sabemos que hoje uma empresa do porte da MGS, ela tem um capital financeiro muito maior que qualquer prefeitura desse interior aqui, e não se pode jogar um patrimônio tão grande que tanto bem faz para a nossa região por conta da política. O companheiro Júnior, Manuel Júnior, né? Ou Júnior de Manuel Zumira, ele não enfrentou as urnas porque, infelizmente, teve que escolher entre a empresa ou as eleições devido à pandemia, por ter o seu pai, que já é do grupo de risco, a sua mãe também, e que são os cabeças da empresa terem que ter se afastado um pouco por precaução ao vírus. E o companheiro Júnior, de Manuel Zumira, teve que assumir a empresa sozinho. E isso deixou ele numa situação bastante complicada na disputa eleitoral. Foi feita uma conversa, ele disse que não tinha condições de enfrentar essa disputa por este motivo, um motivo que, convenhamos, é mais do que justo. Uma empresa que hoje emprega centenas de pessoas e que é um patrimônio da família, tem que ser zelado, tem que ser cuidado mesmo. E aí, com isso, começou aquele impasse dentro do próprio grupo. Quem seria o candidato? Seria Tiago? Seria Caio? Seria Dr. Marcos? E demorou para que se fosse escolhido. Na ausência de Júnior, deveria de imediato se escolher um candidato e dizer, olha, o candidato é esse aqui, vamos caminhar unido e vamos juntos. Mas houve toda essa discordância, essa demora, e foi se fazendo um trabalho demoroso, e quando se escolheu o candidato, foi o tempo que começou de fato o coronavírus e teve afetado aí e muito na campanha, porque o prefeito, que era o apoiador de Caio, teve o coronavírus. A gente sabe quantos dias ele passou internado e depois que ele teve alta, o tempo que ele passou na recuperação, e tudo isso fez com que o espaço fosse se fechando. Não decidiu as eleições apenas isso. Outros e outros fatores também aconteceram. Mas esse é um dos principais fatores. Você acha que essa demora aí prejudicou, né? Um pouco. Sim, bastante. Na votação. É porque já estava na boca, no ouvido, na cabeça do povo juripiranguense que o candidato era Manuel Júnior. Júnior de Manuel Zumira. E de repente, Manuel Júnior não é mais candidato, e quem é o candidato agora? E ninguém sabe quem é o candidato da situação, e vai se escolher um candidato, e passa por todo esse processo. Eu ainda acho que Caio foi um verdadeiro guerreiro, uma votação muito boa, por ter largado muito atrás, e teve uma crescente muito grande no final da campanha, mas que foi insuficiente para conseguir o êxito, para conseguir a eleição. Então, são coisas que a gente tem que analisar, são erros que têm que ser corrigidos, porque hoje faremos parte da oposição, mas a luta por Juripiranga não irá parar. A gente vai observar todos os fatores, o que tiver de errado, a gente vai ter que tentar corrigir. Quando a gestão acertar, tem que parabenizar, não tem esse negócio porque a oposição tem que deixar o acerto passar despercebido. Eu torço que acerte muito, porque Juripiranga não pode e não deve torcer para que a gestão erre e muitas pessoas inocentes sofram. Isso. As pessoas inocentes, elas não podem sofrer por erros das pessoas. Aí todas essas pessoas aqui, como você está dizendo, Gleidson, que foram candidatos, com certeza tem muitas boas intenções para Juripiranga, né? E como você falou, vamos torcer para que tudo dê certo. Assim, e continuando essa questão ainda um pouquinho, né, do passado, foi decidido que Caio Neto iria ser o candidato a prefeito e Tiago a vice. E depois teve a perca do atual vice-prefeito Dr. Marcos para, naquele momento, a oposição, o candidato Tomaroja, né, que ele pegou ele para ser vice, né?
Você acha que teve muita importância isso aí? Qual é a sua opinião sobre essa questão da perca de Marcos para a oposição? Olha, grupo que se divide, ele diminui. Ele não soma. Quando você perde um correligionário, você não perdeu só o voto. Você diminuiu um voto e aumentou 2 na oposição. Marcos tem sua importância, sim. Marcos é atual vice-prefeito, tem uma família bastante grande e unida. Então Marcos tem sua importância na eleição, sim. Quem menosprezar o nome de Dr. Marcos é que não conhece de política. Há sim uma importância do nome de Dr. Marcos no processo eleitoral, isso não resta dúvida. Agora, dizer que ele foi responsável pela vitória, aí é coisa a se discutir. Agora, que há uma importância grande, sim, lógico que há. Ok, são exatamente 10 horas e 42 minutos aqui na nossa 98. Estamos recebendo aqui o Gleidson Gomes, que ele disputou as eleições deste ano, né? Não teve êxito e ele veio agradecer aqui os seus votos obtidos nessas eleições. Gleidson, em relação aí, falando aqui na parte dos vereadores, né? Os nomes eleitos, você esperava aí o Caio fazer a maioria dos vereadores? Como é que o quadro que você esperava aí nessas eleições a respeito dos vereadores? Pela maneira que foi feito as candidaturas, quando se dividiu em 2 coligações, a proporcional, lá no partido de Tom, e quando a gente fez só uma coligação, a expectativa era que a gente fizesse a maioria dos vereadores. E eu sempre dizia, só depende de nós. Só depende de nós. Só que aí, o único que foi muito bem votado na coligação foi o vereador Elton, que teve uma votação extraordinária, inclusive, através da votação do vereador Elton, conseguiu a eleição do vereador Claudinho. Quando se divide 2 coligações, entende-se que os votos vão se diminuir para cada coligação. Mas na coligação do prefeito eleito Tom, tinha nomes muito fortes que tiveram um poder financeiro muito grande, certo? Quando começou a eleição, eu andava pela cidade e o que eu ouvia de reclamação de vereadores atuais, meu amigo, se a gente fosse fazer um livro, dava 300 páginas. Ou mais. Ou mais. Nesse caso, o quadro de candidatos a vereadores, né, de Caio, na sua opinião, é inferior ao Sim, bastante. Prova disso é que se somar os votos da coligação de Caio com os votos da coligação de Tom, você vai ter uma diferença muito grande mesmo. Apesar de o vereador Elton ser o nosso vereador mais votado, a gente, infelizmente, teve muitos menos votos nas coligações. O que foi o contrário de 4 anos atrás, né? Entendo. O vereador Claudinho, ele conseguiu aí a sua reeleição, né? Pelo Cidadania, ele teve 295 votos. Você esperava isso dele? Ser reeleito, Gleidson, ou não? Adilson, é o que eu sempre digo, já cheguei dizendo aqui logo no início do programa, a descredibilidade da casa, ela estava grande na boca dos eleitores. Só que aí, soma-se diversos fatores. Eu não esperava a reeleição do vereador Rosil, não aconteceu, né? Uhum. Eu não esperava a reeleição do vereador Ademilson, também não aconteceu. E também não esperava a reeleição do vereador Claudinho. Esperava a reeleição do vereador Caioca, por ter um grupo muito forte, e o vereador Caio Neto, que foi candidato a prefeito e era primo do vereador Caioca, ter ido para majoritária, certo? Eu esperava, com certeza, a eleição do vereador Elton, esperava a eleição do vereador Nocego. Pronto. Vereador Sérgio, eu não esperava a eleição dele, porque quando a gente andava pelas ruas, principalmente onde ele teve muito voto, que foi lá naquela área que eu resido, a gente ouvia as pessoas falarem absurdos. Mas só que aí
quando chega o período eleitoral, quando chega o período das visitas, os 3 anos e 6 meses que se passaram, eles são esquecidos quando se chega cimento, tijolo, areia, dinheiro, cesta básica. Aí, os 3 anos e 6 meses de total inoperância, eles se escondem, eles somem. Alguém pode até estar achando ruim, porque eu estou falando da questão de inoperância, mas se você analisar o cenário dos últimos 4 anos, você vai ver que os projetos que foram aprovados na Câmara dos Vereadores, acho que 99,9% foram projetos do Executivo. Não foram projetos do Legislativo. Então, peraí, eu estou ali só para votar? Eu não posso ir na rua visitar para saber como é que está a rua? Eu não posso ir visitar uma comunidade para saber o que é que realmente está precisando? Eu só posso fazer isso na época da eleição? Não sei. São 2 pesos e 2 medidas. Eu acredito que, infelizmente, a gente perde de 4 em 4 anos a oportunidade de conseguir cursos profissionalizantes para o pai que está desempregado, para o filho que terminou o ensino médio, mas não pôde ir para a faculdade porque é difícil, para a pessoa que está ali desempregada, mas não tem qualificação nenhuma. A gente perde de trazer cursos para a mãe, porque esse projeto ela dificilmente vai vir do Executivo. E o Legislativo, infelizmente, não tem essa visão. A visão do Legislativo é aprovar o projeto que vem do Executivo e de 4 em 4 anos ir na porta do povo pedir a reeleição. Então, se a gente tiver esse pensamento contínuo, infelizmente, a nossa cidade vai depender apenas de uma gestão do prefeito. O Legislativo, os vereadores, eles, infelizmente, só vão participar da gestão quando forem extingado ou exigido pelo Poder Executivo. E isso é ruim para qualquer cidade, porque, infelizmente, a gente não tem opinião própria. Será que o que é certo é só o que o prefeito manda para a Câmara? Será que eu não posso ter um pensamento divergente? Ou eu não posso criar um pensamento e botar a avaliação dos caros colegas vereadores? Então, é essas coisas que a gente tem que entender, que enquanto a gente votar por cimento, tijolo, areia, um exame, que exame tem de graça aí, né? Enquanto a gente votar por dinheiro, reforma de uma casa, a gente vai perder muita coisa futura. É o pensamento meu, sabe, Arthur? Sim, Gleidson. A gente que acompanha lá, né, as sessões, no caso eu acompanho quase todas as sessões, a gente vê alguns requerimentos de alguns vereadores, mas a ação mais efetiva que teve foi a do vereador Tiago, né, que é o presidente da Câmara ainda atual, que foi guardar ali, né, um dinheiro ali e repassar... A chamada sobra financeira, isso, né? E repassar para o Poder Executivo finalizar aquela rua do Açude Velho. Não finalizar, construir toda. Construir, na verdade, aliás, como você me corrigiu. E teve essa ação efetiva, acho que foi a única mais forte aí, como você está falando, que os vereadores não proporam nenhum projeto ao longo desses anos. Pode até se perguntar por que não foi concluída a rua toda, né? Existe ali uma parte que ainda está na justiça, que foi uma parte chamada parte da invasão, que infelizmente, enquanto não for resolvido esse imbróglio com a justiça, não se pode fazer benfeitorias nela. A exemplo do calçamento. Aí parou na metade da rua, não. Parou até o limite onde se considera legal. Depois ali a parte da invasão e não se pode fazer muita coisa. Ainda foi feito uns trabalhos lá, mas a tipo de pavimentação, saneamento básico ali, neste momento, enquanto isso não for resolvido, não pode ser feito absolutamente nada. Certo? Aí, infelizmente, é uma situação que Tiago merece os parabéns. Foi uma pessoa centrada que teve esta visão, porque esse fato é inédito. Nunca na história de Juripiranga uma Câmara devolve dinheiro
à prefeitura recurso financeiro e já acordado o que seria feito com esse recurso. Na verdade, nunca devolveu. E já devolveu acordado. Não, olha, isso aqui vai ser para calçar a Rua do Açude Velho. E isso foi feito. Tá lá a rua calçada, saneada, um trabalho belíssimo. Com certeza ficou muito boa lá, tem familiares por lá, já passei por lá e vi que foi muito bom o calçamento daquela rua. E assim, só para lembrar aqui ao pessoal, os ouvintes da 98, que a gente está transmitindo aqui no Facebook, na nossa página aqui da RCI, Rádio RCI FM. Tem algumas pessoas comentando aqui já, a Márcia Araújo, a Maria, a Creuza. Quero agradecer aqui a audiência de vocês, não só pelo rádio, mas também pelo Facebook. Ok, são exatamente 10 horas e 52 minutos. Por falar em rede social, deixa eu mandar um abraço aqui para a Neuza, né? Também está comentando aqui, Gleidson. Gleidson tem minha admiração, um guerreiro. A Neuza. Dona Neuza, né? Dona Neuza, a mãe do Juninho Palmeiras. Palmeiras. Eu tive lá na casa de Dona Neuza, conversei bastante lá. Uma amiga que a gente construiu uma amizade neste tempo. Juninho, Jonas, são meus amigos desde criança, tenho o meu respeito também. E Dona Neuza é uma guerreira, batalhadora, uma pessoa do bem, uma pessoa extremamente extrovertida, alegre, divertida. Você se sente bem em estar perto de Dona Neuza, uma pessoa de um caráter grande. Eu gosto demais de estar com Dona Neuza. Ok, são exatamente 10 horas e 53 minutos. Show da manhã. Agora, telefones liberados. 83-98778-6663. WhatsApp 98793-3341. Ligue e participe da nossa programação. São exatamente 10 horas e 53 minutos aqui na nossa 98. Nossos números estão liberados para você participar aqui do nosso programa Show da Manhã. A gente falando ainda sobre as eleições, após os resultados. Olha, são exatamente 10h53. Gleidson Gomes está por aqui. Gleidson do Cidadania, lá do município de Juripiranga. Vamos aqui para o telefone. O ouvinte liga e participa. Alô, bom dia, quem fala? Bom dia. Bom dia, dona Josefa. Bom dia, Didiadíssimo. Bom dia, Arthur. Bom dia, Cleison Gomes. Tudo bom? Tudo bom, minha amiga? E aí, não foi reeleito não, né? Não. Essa foi a sua primeira vez na eleição. Isso. Trabalhou bem. Foi bem votado. Não tem que reclamar. Tem que enfrentar e enviar novas oportunidades. Não é desistir. Porque quando a gente desiste no caminho, o presente, outra pessoa apanha e a gente vai ficar como? Perdi porque quis. Não é isso? A gente tem que enfrentar barreiras altas e baixas para poder conseguir uma vitória. Eu achava que você ia ser eleito, porque você é uma pessoa muito popular. Mas depois eu parei e pensei, não, Pedro não vai ser eleito, porque Camarão é uma pessoa muito popular, trabalha das duas faixas, tanto Pastor, São Paulo ou outros que vierem. Ele é uma comunicação, como fosse um locutor, como o menino é. Aí fala de duas faixas, aí fica muito decidido. Mas apesar de tudo, você foi muito bem votado. Parabéns. Obrigado, dona Josefa. Dona Josefa, né? Eu achei muito a solução por tudo isso e você foi bem votado. Entendeu? Luto. Você vai ter uma vitória boa e vai dizer, parabéns, eu estou dizendo de hoje. Você vai ser uma pessoa, você é uma pessoa muito legal, popular, você é bem, para locutor, para apresentador, para tudo, você é uma pessoa decidida. E é isso que as pessoas precisam de ser, né? E um bom dia e tudo de bom que alguém precisa falar. Tchau. Valeu, dona Josefa. O ouvinte liga e participa. Alô, bom dia, quem fala? Bom dia, Dilson. Bom dia, é o Hernandes, lá em Olinda. E aí, Hernandes? Gleidson tá por aqui. Bom dia, Dilson. Bom dia, Gleidson Gomes. Bom dia, como é o nome do rapaz que tá aí? Fazendo parte também? Arthur Marinho, o filho do Ivanildo Marinho. Isso, bom dia, Arthur. Bom dia, Ibiranga, Juripiranga. Quero dizer a Deus que estou acompanhando o desenrolar da conversa do amigo Gleidson desde o início e as perguntas, obviamente, que vocês estão fazendo a ele. E de antemão eu quero parabenizar Gleidson pela bela colocação, pela bela visão da situação hoje do nosso
do nosso município, né, Juripiranga, a que ele se referiu, a que ele esclareceu, e dizer que concordo plenamente com ele, totalmente com ele, quando ele diz, eu acho o seguinte, que infelizmente ainda falta muita visão no nosso povo juripiranguense, quando se trata de reeleger ou eleger algum candidato, pois naquela questão do candidato que só dá só para seu voto, como falou aí o Gleison, só para votar no que foi aí para aprovar a situação, não deveria se tratar dessa forma. Espero que eu esteja sendo bem claro. Às vezes a gente se enrola um pouco, mas acho que vocês vão entender o meu pensamento. O vereador, realmente, eles deveriam sair, como o amigo Leite falou, nas ruas, visitar a comunidade, visitar as famílias, saber da necessidade de cada um, e para fazer uma atuação decente dentro do município. Não só deixar para, quando chegar a época de eleição, procurar votos. E na questão financeira fica fácil, realmente, e fica muito mais fácil para quem tem um poder aquisitivo maior de, infelizmente, usar isso para ter o retorno nas urnas, que se alguns se aproveitam da situação, da necessidade dos eleitores, de uma cidade que precisa de um trabalho que seja digno para o município, aí, como eles se passam por situações complicadas, então acaba que a gente sabe, eu participei aí, eu estava aí no dia da eleição e vi aí muitas coisas que fiquei horrorizado. Pessoas, carros e mais carros, a gente não vai citar aqui nomes, tá? Mas atrás aí de volta a noite toda, no sábado para o domingo, que eu fiquei aqui fiquei boca aberta. Então, isso não é bom para o município. O bom para o município seria o que ocorreu até hoje, que aconteceu até hoje. A gente vê as coisas, a construção de praça, de mercado, de ruas, calçadas, águas nos sítios, enfim, benefícios que fosse para toda a população de Juripiranga, não para essa questão de votar porque foi beneficiado. Isso é ruim. Espero de coração que o novo governo que foi eleito aí, o pessoal, que possa continuar esse trabalho maravilhoso que está sendo feito ainda em Juripiranga, porque que seja um trabalho voltado para o povo, para o benefício do povo de Juripiranga, porque Juripiranga merece pessoas que trabalhem de coração. E eu tenho certeza, para fechar, tenho certeza absoluta que se o caso, pelas ideias que eu tenho conversado com o amigo Gleison, pela forma de pensar, se tivesse sido eleito, ele iria dar continuidade a esse trabalho. Mas, infelizmente, a pouca visão de algumas pessoas não deixaram o trabalho continuar, e só nos resta agora torcer que esse pessoal que entrou, que vai entrar em janeiro, continue o trabalho. Vamos torcer que é tudo certo, e um abraço aí para vocês. E estamos aí escutando o programa. Um abraço fraterno, meu amigo Gleison, Adilson e Arthur. Valeu, Hernandes, lá em Olinda, tá acompanhando a gente. Não sei se ele tá acompanhando, ele sempre acompanha aqui o programa através do nosso site. Não sei se ele tá no Facebook, estamos no Facebook também, viu? Da rádio. Gleison, comentar aí os comentários de Dona Josefa e também o Hernandes. Fica à vontade. Dona Josefa, né? Vamos começar por Dona Josefa. Dona Josefa, eu tive o prazer de conhecer Dona Josefa pessoalmente há muitos anos atrás. E Dona Josefa sempre foi uma parceira nossa. Dona Josefa sempre com essa alegria, sempre descontraindo as pessoas, mas Dona Josefa, ela é uma pessoa que sempre fala a verdade. Se ela tiver alguma coisa para lhe falar, ela fala. Por isso que, de coração, viu, Dona Josefa, muito obrigado por tudo. A senhora sempre foi uma guerreira e vai continuar sendo, porque Deus está orando pela senhora, viu, minha amiga? Muito obrigado. Hernandes. O que falar de Hernandes, né? Hernandes, um grande guerreiro, uma pessoa do bem.
Eu não sei se você tem Hernando nas redes sociais, mas é sempre um prazer você acordar e ver as mensagens de Hernandes. São mensagens de otimismo, mensagens de esperança, uma pessoa extremamente educada, sua esposa Solange, uma pessoa também extremamente educada, um casal do bem. São pessoas que fazem com que a gente olhe para frente e diga: estamos no caminho certo, estamos com as pessoas corretas, estamos no caminho do bem. Hernandes, muito obrigado pelo carinho e pelo respeito, meu irmão. São exatamente 10 horas, aliás, 11 horas agora aqui na nossa 98, 11 horas. O ouvinte liga e participa. Alô, bom dia, quem fala? Bom dia, Quem fala comigo? é Nilza. Oi, Nilza. Gleice tá por aqui, Nilza. É, pra mim, eu não tinha jogado ele lá dentro do riacho, mas ele tá aí, né? Ele passou por mim, mas Beca, e no mesmo minutinho passou sem nada. Eu disse assim, jogasse Gleice no riacho, foi, ele ficou sorrindo. Dá meu bom dia pra Gleice, pra você, pra todos que estiverem ouvindo aí na rádio. E que dá nossos parabéns pra eu e Gleice, que nós não compramos voto. Eu tive bem pouquinho, ele teve mais, mas eu agradeço o meu, que foi de coração, que as pessoas deram sem comprar, e que ele também agradeça ao dele também, que foi acho que foi o único dos candidatos a vereadores que daram bem comigo. Os outros achavam que a gente ia engolir ele, tomar os votos deles. Né? Muita gente é assim. Mas a política é dessa maneira, e que eu desejo tudo de bom para a Gleice, que ele retorne daqui a 4 anos, e eu não, já estou velha, não quero mais a política, e que eu desejo tudo de bom para ele, e no trabalho dele, e ele continua trabalhando. Não sei, a função dele vai mudar, eu acho, não sei, quem sabe é o chefe, mas de qualquer jeito é digno o trabalho. Então é isso que eu desejo para ele, tudo de bom, e que nós continuemos sendo amigos da mesma forma que a gente somos, a brincadeira, o bom dia, o boa noite, e tudo de bom. É que assim, hoje a gente fica, olha assim, a cidade não foi assim bem trabalhar, por quê? Porque quem vendeu seu voto, não, o vereador não tem uma obrigação com ele, não vai nem olhar para ele, não quer nem saber, já comprou, já pagou, não vai se incomodar com o eleitor não, que vai sofrer os 4 anos, é problema dele. Isso é a verdade que eu sei, Gleice sabe e todos sabem. E meu bom dia para todos. Fica com Deus todos. Ô Nilza, bom dia, Gleice. Ô Nilza, tava prestando atenção aqui na tua fala e você falou que não vai mais concorrer às eleições? Não. Essa foi a última. Mas sim, Deus é que sabe, Tá sendo a última. Porque na minha cabeça hoje não. A preço de hoje você não concorre mais às eleições? Não. E só trabalho para tem um único pessoa que eu trabalho para ele, de graça, é Paulo Dália. Se ele sair, novamente eu trabalho para ele, de manhã, meio-dia e de noite. Mas para outro candidato, ainda que for meu irmão, eu não trabalho para ele de graça. Porque me decepcionou muito essa eleição. Agora, doutor Paulo não. Doutor Paulo não me decepcionou nunca. E não vai decepcionar ninguém. Ô Nilza, você disputou essas eleições pelo Cidadania, foi? Foi. Pela cidadania. Nós todos éramos cidadania. Tá, ok, Nilza. Arthur Marinho, quiser aproveitar também um momento, viu, falar com Nilza, fica à vontade. Eu quero parabenizar ela, né? Porque é uma guerreira também aí. A gente sabe que essas pessoas que entram pra vida Correu política, atrás, né? Correu atrás. né? São sempre guerreiros de ir atrás. E quero parabenizar ela pela força de vontade, né, dona Nilza, que a senhora tem. Oi. Valeu, Nilza. Obrigado aí pela sua participação. Por nada. Fica com Deus. Tchau. Tá certo. Vá com ele também. Gleidson Gomes, pode comentar aí a fala da Nilza, né? Eu fiquei muito feliz com a colocação da Nilza quando ela disse que eu fui um dos únicos que se deu bem com ela. Eu acho que tratar bem, seja lá quem for a pessoa, é um dever nosso, uma obrigação nossa. A educação que eu tive do meu pai e da minha mãe foi tratar bem as pessoas, cuidar bem das pessoas,
para que lá na frente a gente também possa ser bem tratado. Eu acho que a gente tem que devolver em dobro tudo aquilo que a gente recebe. E nunca foi nenhum problema para mim tratar bem as pessoas, tratar com carinho, ouvir as pessoas, prestar atenção no que as pessoas falam. Mas também nunca foi nenhum problema para mim discutir quando ver que algo está errado, brigar pelo certo, lutar pelo que é correto, brigar pelos direitos, não só meus, mas das pessoas também. Prova disso é que quando eu mesmo estando apresentando um programa da gestão, quando tinha qualquer coisa errada, eu dizia, ó, secretário, vamos resolver isso. E eu falava no ar. Fosse um problema com a lâmpada, eu falava, secretário Lucas, vamos resolver. Um transporte, secretário Hino, secretário Tono, vamos resolver essa situação. Na saúde era a mesma coisa. Não foi nenhum problema para mim fazer cobrança dentro da própria gestão. Sabe por quê? Porque todas as gestões têm as suas falhas. E se não houver quem tente corrigir, a falha vai continuar. Quando a gente dizia que lâmpada estava apagada na rua Maranhão, hoje, quando fosse amanhã a lâmpada já não estava mais apagada porque alguém ia lá e resolvia. Então, não é problema nenhum para mim também cobrar dentro do próprio grupo. Assim como cobrarei a partir de janeiro, mas de uma forma diferente, porque a partir de janeiro serei oposição, mas não ficarei cego. Eu não perderei a minha visão sobre o município de Juripiranga. Logicamente, mais maduro, com mais responsabilidade, eu irei sim brigar pelos direitos do povo juripiranguense. Quando eu digo brigar, não é sair trocando tapa nem agredindo ninguém. É tentar buscar os direitos a que as pessoas têm direito. Então isso será a minha função sempre. Eu não deixarei de fazer isso, mesmo que daqui a 4 anos, não sei, o futuro a Deus pertence, eu dispute mais uma eleição e perca mais uma vez, e perca de novo, porque ganhar ou perder faz parte de um jogo. Se fosse só para você ganhar, você não ia para um jogo, você ia para uma confraternização. Então, se é um jogo, e um jogo que infelizmente ele virou muito profissional, muito mesmo, esse jogo ele tem que ser jogado. Ganhar ou perder faz parte. Como se diz um velho ditado, um dia é da caça, o outro é do caçador, mas o caçador ele nunca deve desanimar, porque senão nunca vai chegar o dia dele. Quando a gente diz que Juripiranga ela teve uma felicidade muito grande nos últimos 8 anos, é que acertou em cheio na eleição de Dr. Paulo. Dr. Paulo, ele fez uma nova Juripiranga, quando se você tem uma creche que é referência na cidade e é padrão de capital, quando você tem todas as escolas reformadas e padrão escola particular mesmo, escola boa, quando você tem quase todas as escolas com quadra poliesportiva, só não temos a escola da Rua Paraná, é a Maria José Borba, Arthur? Ou é José Grimaldo? José Grimaldo, né? Grimaldo. Não, Maria Grimaldo José não. Não, Grimaldo é Josefa Alexandrina. Josefa Alexandrina. Só não temos quadra poliesportiva na escola Josefa Alexandrina, porque lá não tinha terreno para construção, mas o lado da escola tem o estádio municipal e aí já quebra um galho muito bem quebrado. Quando a gente vê um mercado público novo, padrão capital, quando a gente vê uma policlínica linda, nova e funcionando, um centro de reabilitação, todas as unidades básicas de saúde funcionando com perfeita qualidade, quando a gente vê uma praça linda que foi entregue à população, onde a gente só via antigamente um descaso, ponto de drogas e prostituição, hoje não, hoje a gente tem uma praça linda, onde as famílias voltaram a frequentar, isso faz com que a gente sinta muito orgulho da gestão que defendemos e que continuaremos defendendo, sim, com força, com fé, com determinação, com verdades, com afinco, porque esse é o propósito que eu acredito para o município de Juripiranga. Não existe nenhum louco dizer que o Juripiranga não avançou nos últimos 8 anos, e avançou e muito. Quando se tem respeito pela população no atendimento, quando se coloca médico 24 horas, quando não se extingue quem é de Ibiranga, quem é de Juripiranga no atendimento médico, e quem é de Ibiranga sabe o que é que eu estou falando,
Falar em Ibiranga, deixa eu mandar um abraço aqui especial à minha amiga vice-prefeita Janete, sua filha Maria. Torcer aí uma recuperação para o filho da Maria, o Arthur, que está passando por alguns problemas de saúde. Que Deus possa iluminar, viu, Maria? Uma plena recuperação aí para seu filho. Por falar em Janete, né? Inclusive eu até enviei um convite, né? Não foi diretamente a Janete, né? Mas também a coordenação, né? Foi para Anabel, convidando aqui Dona Graça e também a Janete para dar também seus agradecimentos, né? Os votos obtidos, enfim. Se ela estiver ouvindo agora, receba aí o nosso convite, né, Arthur? De vir aqui na RCI FM para agradecer os votos obtidos e também, claro, com certeza, a vitória, né? Que obteve aí nas urnas. Gleidson, vou aproveitar aqui, falando em pessoas, deixa eu falar em outra pessoa aqui. A Thaís, ela tá mandando um abraço para você, que é cliente dela, lá do Ponto do Ovo, né? Rapaz, eu tô comendo tanto ovo que eu vou terminar ter um pinto. Ele tá mais gordinho, viu, Thaís? Tô mais magro, rapaz. Não, tá mais gordo, tá não? Tô mais magro. Já vi ele na situação mais gorda, né? Mais gorda, já vi. É porque agora ele só tá comendo ovo, deixou o pão. Ela tá dizendo aqui que tá... Thaís é uma parceira, né? Thaís é uma parceira, foi uma guerreira também na nossa campanha. É uma parceira nossa, uma pessoa de um caráter muito grande, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, gosto de verdade. E, Thaís, você tem meu respeito, minha amizade e meu carinho, viu, minha amiga? Certo. Quando eu prestando atenção aqui no que você estava falando aí nos seus comentários, Gleidson, quando você fala um dia da caça, o outro é do caçador, pode-se dizer que a candidatura de Gleidson Gomes nas próximas eleições está mantida ainda? Adilson, como eu lhe falei no início do programa, temos um projeto que não morreu. Meu pai já foi vereador do município de Juripiranga, de 2000 a 2004, e não conseguiu implantar naquele mandato, como vereador, os planos que a gente tinha traçado. Por quê? O prefeito Arnaldo teve lá seus problemas, todo mundo sabe a história, ganhou as eleições, mas realmente não foi o prefeito de fato de direito, porque teve todos os problemas. Prova disso é que quando concorreu à reeleição em 2004, perdeu para o próprio Tom. Mas cuidar das pessoas não é só você chegar e dar uma cesta básica, não. Cuidar das pessoas é dar atenção. Não é só você chegar e pagar uma conta de energia, um botijão de gás. É ter carinho, é olhar para aquela pessoa e ver uma potencialidade. Hoje vou tornar a dizer mais uma vez, hoje estamos perdendo espaço por falta de capacitação. Falta emprego? Lógico, sem via das dúvidas. Mas sobra emprego no corte da cana. Por que sobra emprego no corte da cana aqui para Juripiranga? Porque, infelizmente, esquecemos de capacitar o nosso povo. E aí tem a indústria da Jeep, que está empregando um bocado de gente aqui de Juripiranga, mas poderia empregar muito mais se tivesse pessoas qualificadas. Para você ter uma ideia, agora mesmo, a Energisa lançou um edital com 300 vagas. Olhe quantas pessoas têm curso de eletricista aqui em Juripiranga para o preenchimento dessas vagas. São dessas coisas que a gente fala. O filho do pobre, lá do cortador de cana, da dona de casa, da cozinheira, ele não necessariamente precisa cortar cana. Entendo que é um emprego digno, assim como o gari, assim como o vigilante. Entendo que é um emprego digno, mas não necessariamente ele precisa seguir o mesmo caminho do pai. Mas na falta da opção, isso vai acontecer. Então temos que ter um leque de opções para que a gente possa se desenvolver e não esperar apenas por uma cesta básica, por um aluguel social, por um pagamento de energia. Não, temos que ensinar a pescar. É dessa forma que devemos manter o nosso sonho. Se eu serei candidato, só o tempo vai dizer. A minha ideia é que sim, eu não posso abandonar 120 pessoas que confiaram no meu trabalho.
Eu não posso abandonar 120 pessoas que confiaram e acreditaram em mim. Eu não posso, de forma alguma, esquecer do pai de família que está ali passando necessidade na entre-safra, porque só pode cortar a sua caninha, coitado, na época da safra e depois fica vivendo do que juntou durante a safra, que a gente sabe que é pouco. A gente sabe que não é o suficiente. O que a gente não pode aceitar, tudo isso calado, é que as pessoas passem por dificuldade por não ter simplesmente oportunidades. As pessoas precisam de oportunidades. Então, esse é meu pensamento. Se serei candidato em 2024, só Deus saberá responder. Muitas águas irão rolar neste rio. Mas que o meu pensamento é de continuar tentando fazer com que as pessoas consigam, pelo menos, ingressar nessas situações que aqui foi citada. Você vai continuar na vida política aí, como oposição, né? No caso, ano que vem, mas não tem certeza se vai ser candidato daqui a 4 anos. É isso, né, Gleidson? A única certeza é que a partir de 2 de janeiro, já teve gente cobrando que eu me apresentasse em 1 de janeiro, mas é em real, né? Se apresentar em 1 de janeiro. Isso. A partir de 2 de janeiro, eu me apresentarei para meu cargo efetivo, cumprirei a minha função. Aqui eu quero mandar aqui um abraço super especial a todos os garis de Juripiranga, meus amigos de profissão. Gente, não se sintam de forma alguma desvalorizados, ofendidos ou desqualificados pelas suas funções. Eu até parabenizo a coragem de vocês, porque eu vejo em vocês guerreiros que exercem diariamente as suas funções com brilhantismo, com caráter e com eficiência. E a partir de janeiro estamos juntos. Inclusive, Gleidson, em relação a essa questão, né? Houve alguns comentários nas redes sociais, né? Perguntando se você iria exercer essa função de gari, né? A partir de janeiro, né? O que é que você tem a falar? Sim, foi uma função que fui aprovado no concurso e tomei posse em 2 de janeiro de 2009. Estou na função até hoje. Tive que me afastar, não só nesse mandato do Dr. Paulo, como no anterior também, do prefeito Tom, para exercer cargos em confiança. E quando a gente exerce cargo em confiança, tem quem diga que algumas pessoas dizem, rapaz, fulano te deu um cargo. Não, você tem que entender que a pessoa escolhida não foi por questão meramente política, porque poderia dar um outro cargo, ou permanecer no mesmo. Eu acho que eu prestei o meu serviço, o meu trabalho, e estou convicto que fiz da melhor forma possível. Quando você vê uma nota de utilidade pública, agora que aconteceu no período eleitoral, que não foi na minha voz, porque eu tive que me afastar, as pessoas estranhavam. Foram 12 anos fazendo a mesma coisa. Ou, desculpe, 16 anos fazendo a mesma coisa. Quer dizer, são coisas que a gente entende que fizemos e cumprimos a nossa missão. Acabou a missão? Não, a missão não acabou. Enquanto houver vida, enquanto houver disponibilidade e coragem para lutar, a missão continua. Você já ouviu aquele ditado que diz que mesmo você estando velho fisicamente, mas existe uma criança dentro de você? Quando essa criança morrer de dentro de você, já é o final da sua vida, já é o final da sua história. E essa criança ainda está aqui dentro de mim, que é o chamado sonho da melhoria. E a melhoria, ela tem que ser coletiva, para o coletivo. Quando você procura a melhoria pessoal, é muito mais fácil de você conseguir, porque são fatores meramente financeiros. Mas quando você procura a melhoria do coletivo, aí você vai estar mexendo com a classe inteira, a coletividade, uma cidade mais feliz. Então são essas coisas que fazem com que eu continue engajado nesta luta, continue aí lutando para que a gente possa, pelo menos, continuar o que está sendo feito, certo? E se der para melhorar, ótimo, maravilha. Mas não deixe piorar, não. Faça sempre melhor, porque as pessoas, não só as que votaram em você, as pessoas de Juripiranga, elas merecem sempre o melhor. Uma das frases mais lindas que eu ouvi nesta eleição foi da companheira Thalita.
Aquela frase dela que você repetiu ontem, eu estava ouvindo o programa, quando ela falava no agradecimento, se você votou em mim, a vitória é nossa. Mas se você não votou, a vitória também é sua. Quer dizer, ela de uma vez por todas falou que ela vai ser prefeita de todos, do povo todo. A prefeita da cidade de Camutanga. Então, não podemos ter um prefeito de uma parte da cidade e não ser da outra. O prefeito, o vereador, o secretário, o diretor, o assessor é de uma cidade, não de uma parte que votou nele. Ele tem que ser prefeito da cidade. Logicamente, meu cargo ou os cargos que serão ofertados no município tem que ser de pessoas de sua confiança. Isso aí não é nenhum demérito. É uma situação que todos fazem a mesma coisa. Tem que ser pessoas de confiança. Mas o serviço público de saúde, o serviço público de educação, de assistência social, o de transporte, esse tem que ser para todos. Eu seria um hipócrita, um mentiroso, se eu dissesse, não, tem que dar emprego para todos. Não tem emprego para todos. Não tem. A quantidade de emprego que hoje existe na gestão ela é muito pequena diante da demanda que se precisa. Então isso tem que ser feito da maneira mais criteriosa. Ele tem que escolher as pessoas que são de confiança, que realmente deram a cara, fizeram por onde, por merecimento. Eu não sou contra isso, não. Dizer que não, tem que botar fulano que é mais competente. Mas fulano fez o quê? Eu acho que as pessoas têm que entender que na gestão pública há merecimento, há muita qualificação, há muita competência, mas acima de tudo o merecimento. E aí, com o passar do tempo, essas pessoas que tiveram merecimento, e mesmo que não estejam capacitadas naquele momento, mas vão se aprimorando. Isso tem que acontecer. Agora, repito, o que não deve faltar é o respeito com a população, a prestação de serviço indistintamente de cor partidária. Isso não pode acontecer de forma alguma, Adilson. Certo, Gleidson. Né? Só lembrando aqui as pessoas aqui, os ouvintes da 98, que a gente também está no Facebook aí ao vivo, o vídeo aqui da gente, a transmissão ao vivo. E mais uma pessoa comentou aqui, a Cida Maria, deixando aqui, né, um abraço aqui pra gente. Um bom dia a todos. E assim, Gleidson, a gente acompanhou essa eleição. Eu queria que você lesse aqui o comentário da Creuza, né? Que tá desde o início aqui e você não leu, rapaz? Não, assim, eu não tô lendo os comentários, tô só... Tá com medo de ler o comentário da mulher, rapaz? Não, não, mas eu vou entrar nesse assunto aqui agora. Creuza Dari, né? Pode ler. Ela falou, né? Bom dia, aceita que dói menos, né? O prefeito é Tomaroja. Eu pensei que você não ia ler essa situação. Eu só citei assim as pessoas, né? Tem a outra, comentou agora, a Tassiana Santos também, desejando um alô, mandando um alô para essas pessoas. E assim, a gente no início falou um pouco sobre redes sociais, né? Devido à pandemia. E você foi um dos candidatos muito ativo nas redes sociais. E eu vi 2 vídeos seus, né? Um sobre uma denúncia que teve de uma praça. E outro é você citando o candidato, no momento não tinha sido eleito ainda, Tomaroja, né? E a gente viu, quer dizer, eu acompanhei essa situação e vi que a militância dele pegou pesado com você também, né? Defendendo ele nas redes sociais. O que é que você tem a dizer sobre isso? Olha aí, cada ação tem uma reação, certo? Cada ação tem uma reação. Qual era a minha ferramenta? Candidato liso, sem dinheiro, mas a minha ferramenta era a voz, certo? Então, a minha voz não calou. Houve alguns excessos? Sim, tudo bem, mas que foram necessários para dar uma guinada, uma guinchada na campanha. Algumas pessoas pegaram pesado comigo nas redes sociais, essas são as suas palavras, para mim não pegaram, até porque existe aquela lei que para cada ação, uma reação. Eu fiz a minha campanha pautada em mostrar algumas situações, certo? Fato esse que a gente mostrou várias situações. Você falou de 2, que foi a questão da construção lá da Praça do São Gonçalo. E também dessa questão da sexta-feira, né? Que a pesquisa. E mostrou que a pesquisa realmente, ela estava certa, né? Mostrou o resultado, foi justamente aquele. Mas, como
havia indícios de ilegalidade por conta da empresa. Prova disso é que houve aí uma proibição por parte do cartório eleitoral da divulgação dessa pesquisa. Tá tudo documentado. Por parte disso é que surgiu lá aquele vídeo. Olha, é minha maneira, é meu jeito de ser. Todo mundo aqui já me conhece, sabe que eu realmente sou explosivo quando eu tenho material para isso. Pegando carona nesse vídeo aí, nesse assunto, a Neide Salles é muito cínico mesmo, viu? Esse Zé Ninguém mentirinha. Comentou aqui nas redes sociais. Foi lá no comentário da foto postada, né? Isso. Uhum. É muito bom a gente falar das pessoas, né? Não tá para se defender. É muito simples a gente chegar aqui e citar. Neide tá defendendo o emprego dela, né? A gente conhece Neide, não é de hoje, inclusive a fama também não é de hoje que a gente conhece. Ela tá defendendo o emprego dela. Ela trabalhou na outra gestão, na gestão do prefeito eleito Tom. Nessa gestão não trabalhou, teve lá os seus problemas e agora provavelmente vai voltar, né? Ela tá defendendo o emprego dela, assim como todos os comentários que eu li aqui, vi todas as pessoas, todos estão defendendo a sua situação. Todos estão defendendo o seu emprego futuro. E eu torço mesmo, viu, meus amigos, que vocês consigam, porque acredito que muita gente vai ficar de fora. Algumas promessas vazias foram feitas e muita gente vão ficar de fora. Mas por vocês, eu torço que vocês foram muito guerreiros, brigaram bastante e não foram de hoje que vocês vinham brigando, né? E que vocês têm um merecimento aí de vocês. Agora, esse não foi o único comentário, eu vi outros comentários também. E são todos comentários aceitáveis. Por quê? São comentários de pessoas que vêm do grupo político de lá, pessoas que são ativas dentro do grupo político, e que de forma nenhuma vão me elogiar, né? Você convenha que isso não vai acontecer de forma alguma de uma pessoa que é do grupo político de Tomaroja. Você acha que isso vai acontecer? Difícil, né? Há essa tendência, né? Essa tendência não existe nunca. Há essa tendência de, se eu estou de o lado B, eu defender o lado B. B, logicamente. A eleição combinar. É uma coisa que ela muda bastante, sabe? Ela... Há 4 anos atrás, o prefeito Paulo foi eleito vencendo todas as urnas, todas as sessões. Foi reeleito, né? Vencendo todas as sessões. E nessa deu quase que o contrário, né? Quase que o contrário. Acredito que Caio deve ter ganhado em 1 ou 2 sessões. Eu só vi uma, para ser verdadeiro. Eu só vi uma. Se teve mais, eu não sei. Até porque eu não acompanhei todo o processo de apuração. Mas... foi uma eleição que foi decidida bem rápido. Quando começou a abrir as primeiras sessões ali na Escola Salvino, já abriu uma vantagem muito grande. E aí, como eu estava bastante cansado, eu digo, olha, já estamos perdidos, não obtivemos êxito, eu vou tentar descansar aqui. Aí estava em casa mesmo, fiquei, tomei banho, tentei dormir. Mas por incrível que pareça, e aí eu não ia me furtar de falar essa verdade aqui, não consegui dormir. Deu 10, deu 11, deu 1 hora da manhã, 2 horas, e nada de conseguir dormir, né? Pensando, minha nossa, como é que isso aconteceu? O povo é soberano. A gente tem que entender que a vontade do povo, ela tem que ser respeitada. Ninguém ganha uma eleição se não for da vontade da maioria, certo? Existe um deslize de percurso, um acidente de percurso, mas só ganha a eleição quem a maioria quer. Logicamente que eu queria que o meu candidato e eu tivesse ganhado as eleições. E para te ser bem sincero, Adilson, eu penso tanto no grupo que eu até pensava comigo e dizia a alguns amigos, pessoas próximas que apoiaram a minha candidatura e apoiavam a candidatura de Caio Neto. Eu acho que eu cheguei a dizer até a Arthur também que preferia Caio Neto ganhar e eu perder, que eu ganhar e Caio Neto perder. Porque se eu tivesse ganhado e Caio Neto perdido, eu não poderia assistir um grupo que tanto nos deu apoio. E Caio Neto ganhando e eu perdendo, a gente poderia ter essa possibilidade. Então, esse era meu ponto de vista. Porque eu nunca pensei em ser vereador por ser vereador. Eu sempre pensei em ser o político para poder fazer junto com a coletividade. O individual, ele não serve para a coletividade. Então, se era para mim ser eleito e Caio perder, eu preferia Caio ganhar e eu perder. Mas infelizmente aconteceu dos dois perder, lamentavelmente. A cidade também perdeu junto.
Certo, Gleidson, a gente está chegando aqui no horário, né, no programa já. A gente agradece aqui sua presença, né, e em nome de toda a RCFM agradece você estar aqui hoje nessa bela entrevista aqui, esse bate-papo legal com a gente. E a gente quer ouvir suas considerações finais. Eu espero ter atendido as expectativas de vocês, né? Quando me chamaram aqui, eu achei até que ia ter mais uma polêmicazinha. Mas, infelizmente, não teve. Quando eu digo infelizmente, é porque eu não me furto em responder as perguntas. Quando você diz assim, polêmico, eu acho que baseado na postagem na rede social, né? Os comentários lá. Mas, assim, uma coisa é você postar seu comentário nas redes sociais, outra coisa é você ligar para a rádio ao vivo. A minha opinião, ela é minha, certo? Não tem quem mude a minha opinião. Assim, o embate é maior, né? O embate seria maior, com certeza. O Júnior Palmeira, Júnior, meu irmão, valeu, Júnior, muito obrigado por tudo. Você também foi um guerreiro nessa caminhada, meu irmão. Muito obrigado. Estamos juntos, viu? Conto com um amigo. Agradecer de coração ao pessoal da RCFM, é sempre bom voltar a essa casa, tornar a casa, né? Depois de muitos anos, mas de vez em quando a gente aparece por aqui. Agradecer o pessoal da direção da rádio, a você, Arthur, a você, Adilson, mas agradecer de todo o coração a você que está em casa, está nos ouvindo, a você que participou ativamente da nossa caminhada, a você que não participou também, mas que torceu, muitas pessoas dizendo, estou torcendo por você, vota em Ibiranga, muito obrigado. A você que depositou um voto de confiança em mim, que acreditou que eu poderia fazer um trabalho diferente, muito obrigado. São essas pessoas, Adilson, que fazem com que o nosso combustível para seguir caminhando continue existindo. São pessoas deste tipo que fazem com que a gente pense, olha, vale a pena lutar pela cidade, vale a pena lutar pelos nossos ideais e continuarei fazendo isso. Eu estava acompanhando nessa última semana um debate político da cidade de São Paulo. Candidato Boulos contra o Covas. E Boulos sabendo que dificilmente ele consegue reverter o placar lá. É muito improvável que isso aconteça, porque lá é um reduto tucano e já disparou na frente. Mas eu via na sinceridade das palavras dele, quando ele dizia o que é sofrer junto. Quando você mora na Avenida Brasil, já é o seu caso e o caso de Arthur, mora na Avenida Brasil, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, não visita a parte periférica da cidade, você não sabe de quase nada do que acontece. A gente, quando visita a parte periférica, a gente conhece pessoas e vê a realidade das pessoas. E a realidade das pessoas é bem diferente daquela realidade que propagam. Quando você vai fazer visitas em uma casa que tem 10 crianças e um pai de família, e às vezes nem tem um pai, tem só uma mãe com Bolsa Família, que o governo acha que é muita coisa. E quando você chega numa casa, meu amigo, que a mulher diz logo, meu filho, meu armário não tem nada. Isso aconteceu muito. E isso nos dói. Isso nos faz acreditar que devemos lutar sim por essas pessoas, porque são essas pessoas que fazem o nosso combustível para seguir em frente. Agradecer de coração a todos que apoiaram o nosso projeto. Muito obrigado, Juripiranga. Foram 120 votos sinceros, de pessoas que acreditaram e que acharam que a gente poderia dar certo. Infelizmente não deu. Infelizmente o povo foi soberano. Infelizmente a luta continua. Muito obrigado, Adilson. Muito obrigado, Arthur. Cobertura das eleições é aqui na RCI FM. Eita, aí é pano pra manga, viu? Vai ter mais, muito mais aí, né? E já tá se agendando aí outros, né? Eleitos, enfim, né? Eleitos ou não, né? Pra vir aqui no programa Show da Manhã, a gente bater um papo aí sobre o resultado das eleições, do pleito. Por falar em eleições, né? Próximo domingo, Arthur Marinho. Próximo domingo. Deixa eu voltar aqui, senão... Vai, volte, diga. Deixa eu voltar aqui, senão eu vou apanhar quando eu chegar em casa, rapaz. Olhando aqui as redes sociais... Eu já sei. Olhando aqui as redes sociais, veja só, olha. Você não tem família, não?
Rapaz, pecasse aí. A primeira pessoa que a gente deveria agradecer é a família, né? Mas infelizmente foi um pecado capital mesmo. É emoção, eu tive que voltar aqui para agradecer a minha esposa Tassiana, meus filhos, minha mãe, meu pai, a família dela também, minha família. Pessoal que também se engajaram na nossa candidatura, né? Pessoal que também acreditaram nesse projeto, muito obrigado. Se eu não pudesse voltar aqui agora, eu ia apanhar quando eu chegasse em casa. Imagina que não ia ter nem almoço pra mim, né? Aqui só de Tucaia. Só de Tucaia. São exatamente 11 horas e 37 minutos aqui na nossa 98. Valeu, Gleidson. Arthur Marinho, obrigado mais uma vez, né? Tá por aqui, né? Juntos, né? Certo, eu que agradeço aqui o convite mais uma vez, né? Estar aqui presente, entrevistando os convidados. Hoje foi o Gleidson aqui, um amigo nosso também, já trabalhou aqui na RCI, como ele falou. E estamos por aqui, né? Quando tiver mais entrevistas, estarei presente aqui para ajudar no trabalho aqui de você, Adilson. Eu agradeço a audiência de todos os ouvintes, tanto no Facebook como na rádio, no site da rádio e pelas rádios também. E obrigado a todos e até outro dia, né? Tá certo. Talvez amanhã, a gente vai ver isso, né? A gente vai ver aí a agenda ainda aqui no programa de amanhã. Mas qualquer coisa, tendo amanhã, a gente divulga aí nas redes sociais, como a gente tá sempre divulgando. Esta sim é a cobertura completa das eleições 2020. Durante a pré-campanha, campanha, resultado das urnas e também após os resultados, né? Com os eleitos, com aquelas pessoas também que não chegaram lá, mas tem um espaçozinho aqui na nossa RCI FM para bater um papo e agradecer os votos obtidos. São exatamente 11 horas e 38 minutos na melhor. Show da manhã. Bom, e é o seguinte, já estamos já no finalzinho. Deixa eu comunicar aqui que hoje não tem aula pela manhã. Hoje não tem aula, né? Tem não? Pronto, beleza, tem não. Hoje não tem, tá certo? Tem só à tarde. Deixa eu mandar um abraço aqui, eu esquecendo, viu, Júnior? Já vi agora, já no finalzinho. Parabéns, DJ Adilson e Arthur Marinho, pelo programa de hoje. Tá ok, beleza. Obrigado aí pela sintonia. Também tá ligadinho aqui na nossa programação. Eu iria tocar aqui. O que é que eu vou fazer aqui agora, produção? Tocar uma música aqui pra gente encerrar o programa, né? Já estamos... Faltam só apenas 10 minutos, né? Deixa eu dar um grau aqui nessa... Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal do grupo da RCI FM, né? Também ligado aqui na nossa programação.